E aí, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Garagem Studios, e hoje eu vou dar continuidade às análises e recomendações de obras que eu andei consumindo nos últimos tempos. Mas antes, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, deixar um like e um comentário nesse vídeo, para que assim ele possa chegar a mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Dito isso, bora pro vídeo. Because I can hear it. Hear what? Thunder. Hear me, Collective. I am Thor the Thunderer, and this world is under my protection. Thor originalmente veio da série de quadrinhos Journey into Mystery, especificamente a edição 83, e foi idealizado pela lendária dupla Jack Kirby e Stan Lee. A ideia do Thor para ele ter se tornado um personagem de quadrinhos foi que o Stan Lee estava se perguntando: como que eu posso fazer um personagem que seja mais forte do que o homem mais forte do mundo? E aí ele se deu conta: faça dele um deus. E como ele era um ávido conhecedor de mitologia grega e mitologia nórdica, ele decidiu dar uma chance para a mitologia nórdica ser a protagonista dessa vez. E então, a partir dessa edição da Journey into Mystery, todas as histórias que vieram depois se basearam em expandir o, entre aspas, universo asgardiano. Fora isso, o Thor também ele foi o fundador original dos Vingadores nos quadrinhos, e só depois de muito tempo o Thor realmente teve suas primeiras histórias titulares. Especificamente no ano de 1966, onde eles renomearam a série Journey into Mystery para The Mighty Thor. Com tudo isso estabelecido sobre o personagem, acho bom então começar a falar do autor desse quadrinho, Garth Ennis. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não tomar muito tempo no vídeo, então eu vou recomendar o vídeo original do Pipoca em Nanquim, onde eles falam um pouquinho do Garth Ennis e um pouco de sua jornada no mundo dos quadrinhos. Mas também vou falar um pouquinho de como eu vim a conhecer esse autor. Originalmente eu tinha visto um vídeo do canal The Almighty Lolly, onde ele faz uma análise do personagem do Justiceiro. E foi nesse vídeo que eu descobri que o Garth Ennis ele foi o responsável pelas melhores histórias do Justiceiro, pois elas abordam muito bem os temas associados e o que o Justiceiro representa simbolicamente e arquetipicamente. Mas também esse vídeo me diz algo que honestamente eu não sei dizer se é verdade, porque existe uma certa infâmia por trás do Garth Ennis, de que ele odeia fazer histórias de super-heróis. E o The Almighty Lolly falou que não, que isso aí é bobagem. O que ele não gosta é de como os quadrinhos de super-heróis praticamente ofuscaram os outros gêneros de quadrinhos, como guerra, mistério, investigação, western. Pois, para pensar, pra que eu vou ler um quadrinho do Tex quando eu posso ler algo como, sei lá, Spawn Pistoleiro? Mas aí a gente vê quadrinhos como The Boys, sim, ele é o autor dos quadrinhos de The Boys, e outras atrocidades como Crossed, que na boa, se você tiver estômago fraco, não vá atrás de Crossed. Mas, se você tiver um estômago forte e ficou curioso, recomendo o resumo, sei lá o que dá pra chamar, do Covil do North. E com isso dito sobre o Garth Ennis, chegamos nessa porcaria chamada Thor Vikings. Já deu pra ver que não vai ser uma análise muito positiva, né? É que aquilo, como eu disse no meu vídeo do Wolverine, recomendo que vão assistir se não viram, eu tô indo atrás dos quadrinhos originais, pra ver a ideia original, a retratação original desses personagens, e também porque eu gostaria de incentivar pessoas
seja da minha geração, da nova geração, a criarem um pouco mais esse hábito de irem atrás da fonte original. Tipo, ao invés de ficar entusiasmado por um filme, que tal ver a obra original primeiro? E assim poder entender por que tem tanta gente que é fã desse personagem e por que tem tanta gente furiosa com as adaptações que a gente andou recebendo em tempos recentes. Então imagina, né? Lá vou eu na minha lotérica ver a seção de quadrinhos e de livros, procurando os quadrinhos que pareçam ser os clássicos ou até mesmo as edições mais marcantes do personagem, e encontro um quadrinho encadernado do Thor. Uma pintura bonita, que parece ser quase uma pintura a óleo, não tenho como dizer com certeza, onde a premissa é de que o nosso querido Deus do Trovão vai cair no pau contra Draugrs, os mortos-vivos da mitologia nórdica. Eu já fiquei no hype. E vendo todo o trabalho artístico, né, na capa e tudo mais, a qualidade, eu pensei, esse deve ser um daqueles quadrinhos essenciais para quem quer conhecer o personagem. Eu só cometi um tremendo erro. Não ter notado o nome do autor. Bom, mas já enrolei demais, acho bom já começar a falar do que é a história, né? Então, vamos lá. Em Thor Vikings, a gente vai acompanhar um grupo de, vikings. Jura? Liderados por Harald Jackelson, um viking psicótico, violento e incrivelmente canalha, que depois de terem saqueado e massacrado um vilarejo, planejam pela manhã viajar para além da Islândia, para o oeste. Só que antes disso, um ancião daquele vilarejo que sobreviveu ao massacre de Harald o amaldiçoou a nunca chegar nas terras que ele tanto planeja, de que ele jamais sairia do mar. Só que antes dele concluir a maldição, Harald manda que matem ele com um tiro de flecha. E, até se passarem 1000 anos, eles nunca conseguiram chegar ao oeste. E no processo apodreceram e viraram mortos-vivos, ou Draugrs, como é na mitologia nórdica. E é aí que todo o potencial dessa história ser boa morre. Porque quando eles finalmente atracam no porto de Nova York, eles começam a matar geral e as pessoas que estavam ali no entorno achavam que se tratava de um filme. O que, tudo bem, se tratando de Nova York até dá pra entender, afinal é uma cidade cheia de teatro e tudo mais. Mas essa é a Nova York do universo Marvel, então eles já deviam estar acostumados a ver esse tipo de coisa acontecer e assumir o pior, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu gostaria de destacar agora, pra depois não esquecer de falar mais pra frente do vídeo. A forma como o Garth Ennis retrata o cidadão classe média, vamos dizer assim, é de uma condescendência inacreditável. Como se o cara fosse uma pessoa incrivelmente burra e desligada da realidade e que não tem noção de perigo ou de urgência. Não só com essa cena, mas com uma lá pra frente, onde começa a sair o noticiário do massacre desses zumbis, que eventualmente acaba chegando no próprio noticiário. E as pessoas são mortas ao vivo naquele noticiário. O Draugr, inclusive, olha pra câmera e depois faz um gesto de decapitação com o dedo. Tipo, da onde que aquele zumbi viking vai entender que aquilo ali tá sendo transmitido pra múltiplas pessoas e de que aquele é o aparelho fazendo isso? Mas aí, quando vai mostrar as pessoas que testemunharam aquela barbaridade, mostra um pessoal olhando aquilo num bar e a reação deles é literalmente essa. Ih, cara, pobre coitado. Será que essa cidade já não sofreu demais? Alguém tem que ser processado, vou te contar. Vou agora pra casa pegar minha filmadora. Monster kill! Tipo, é sério? Eles acabaram de ter a notícia de que mortos-vivos estão andando pela cidade. Tem o nome do bairro, inclusive, citado no noticiário. Vem o cenário do noticiário ser destruído e o âncora morto por esses zumbis. E a primeira coisa que eles pensam é: nossa, alguém tem que ser processado, essa cidade não sofreu bastante. E um deles ainda pensa em pegar a filmadora pra depois gravar e postar na internet. E depois eles têm a droga de um morto-vivo com eles e eles não notaram? Ninguém viu aquele cara entrando pela porta? Bom, de qualquer forma, Jackelson e seus homens fazem um massacre na cidade e até anoitecer, o Thor decide aparecer. Ou seja, levou uma tarde inteira até aquela desgraça toda ser notada pelo Deus do Trovão. E quando ele decide aparecer pra ajudar, o Thor dá uma martelada no Harald e as mãos dele
se partem. Como se não bastasse, vem toda uma sessão de humilhação do personagem do Thor, onde ele é surrado e apanhado quase até a morte pelo Jackelson, enquanto o restante dos vikings continuam o massacre, e tem o seu pescoço amarrado por uma corrente e jogado no mar com um peso para ele se afogar. Mas é salvo na última hora pelo Doutor Estranho. E é tão anticlimático o jeito que ele aparece, mas por uma questão de roteiro, ele é também o que mais faz sentido, pois toda essa desgraça aconteceu por causa da runa do ancião. Então ninguém melhor para entender de esoterismo e magia arcana do que o Doutor Estranho nesse sentido. Mas não só isso, é revelado que o Doutor Estranho viu tudo aquilo e não fez porcaria nenhuma. E a justificativa que ele dá é: eu sou o Doutor Estranho, não o Doutor Suicida. Ou seja, tá insinuando que ele é uma almofadinha covarde que, mesmo com todo aquele poder que ele poderia ter usado para impedir os mortos-vivos, não para destruí-los, ele preferiu ficar de fora olhando o massacre acontecer. Mas, depois desse papinho, eles discutem como que eles poderiam derrotar o Harold e descobrir a fonte da sua imortalidade, e acabam indo para uma sala que até que é legal. O conceito e também os desenhos dessa sala é bem bonito, onde o tempo flui como um rio. E através desse rio eles podem ver o que eles precisam achar para descobrir como que o Harold se tornou imortal. E no processo descobriram que aquele ancião não passava de um idiota, porque ele usou uma magia muito poderosa, que é a magia única. Uma magia que, se você não tiver total controle do feitiço, as consequências podem ser gravíssimas. Foi o que acabou culminando no Harold e de sua frota de se tornarem imortais. E que agora o único jeito de quebrar aquela maldição é se os sucessores do ancião forem invocados no presente para enfrentar os mortos-vivos, pois só aqueles que têm o mesmo sangue do ancião correndo nas suas veias pode de fato quebrar o feitiço. E no processo disso, a gente acaba com um trio de completos aleatórios. Sigrid, uma viking também, se eu não me engano, que é estupidamente forte, e não é explicada por quê, mas mesmo ela sendo forte daquele jeito, ela nunca vai para as missões dos guerreiros do povo dela, porque ela é mulher. Ai, tadinha dela. Magnus da Dinamarca, um provável descendente de viking. É mesmo? Que se converteu ao cristianismo e virou um templário extremamente violento. Porque tava faltando, né? Tava faltando aquela alfinetada vazia contra o cristianismo e os cristãos, que nada mais é do que uma masturbação pseudo-intelectual a esse ponto. E o último, Eric, um piloto de avião alemão que lutou na Segunda Guerra Mundial. Eu não preciso dizer de que lado ele estava, preciso? Mas, não ironicamente, ele é talvez o personagem mais bem escrito desse quadrinho. Porque quando os descendentes do ancião começam a conversar um com os outros e sobre a sua missão de lutar contra o Harold, Sigrid olha pro avião, acha que é um pássaro de ferro maldito, e o Magnus chega e fala: não se preocupe, esse artefato claramente é um artefato de Deus, afinal ele tem uma cruz nele. E o Eric chega e fala: infelizmente, meu amigo, não, essa não é a cruz de Cristo. E aí ele fala de como que o país dele foi tomado pelo pintor austríaco e tudo mais, e de que ele não sente orgulho de lutar por aquele lado. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha o que fazer, porque o pessoal lutando contra a Alemanha naquele período estava praticamente massacrando o povo dele à torto e à direito, sem se preocupar se aquelas pessoas tinham apoiado o regime ou não. Bom, enfim, voltando à história, o Doutor Estranho reúne todo mundo, usa o sangue desses guerreiros da linhagem do ancião para fazer um elixir que vai garantir que eles tenham o poder de quebrar a maldição e matar permanentemente os mortos-vivos, incluindo o Thor na jogada. Aí eles vão lá, Magnus começa o seu massacre contra os hereges que não aceitaram a cruz de Cristo, se divertindo muito no processo, porque é claro que ele se divertiria matando gente. Sigrid finalmente tem a sua tão esperada batalha por glória e honra. Eric enfrenta o resto da frota no céu com seu avião e enfrenta o barco dos vikings, porque pelo visto eles podem voar com aquele barco e cuspir fogo, porque sim. E depois só sobra o Jackelson pro Thor enfrentar. E ele também apanha, tem uma lança atravessando o bucho dele. E quando chegam os outros três, eles fazem todo um discursinho claramente cínico por parte
do Garth Ennis, onde Harold pergunta se não vão ajudar ele, e aí todos os outros três começam a falar: ajudar ele? Pra quê? Ele é Thor, deus do trovão. E a melhor frase veio do Magnus: e o que é você no frigir dos ovos? Um patife gerado por Sodoma, nada mais. Thor dá um belo de um socão no Harold e manda ele pro espaço. O Doutor Estranho depois fala, enquanto todo mundo se recupera da luta, de que ninguém vai se recuperar psicologicamente disso, mas que temos que manter e ver o lado positivo. O que só me leva a perguntar: ele não tem nenhum feitiço pra voltar o desastre do Harold no tempo? Sabe, como foi feito no filme? Enfim, todo mundo volta pro seu período de tempo, encontram suas mortes, mas tudo bem, porque como eles morreram como heróis e guerreiros, eles foram pra Valhalla e todo mundo viveu feliz para sempre. Yeah! Bom, acho que com todo o meu tom cínico e todo o deboche e crítica que eu fiz com o passar da história, já dá pra saber qual é o veredito. Não comprem esse quadrinho. E eu vou além, não comprem outros quadrinhos do Garth Ennis. O cara, na minha opinião, vendo as histórias que ele escreveu e os outros trabalhos que ele fez, como Crossed, por exemplo, e o próprio The Boys, ele só me passa a impressão de que ele é uma versão de desconto da Casas Bahia do Alan Moore. E eu nem gosto do Alan Moore. Se for para ver um trabalho desse cara, vejam os quadrinhos do Justiceiro e do Constantine, porque eles são os tipos de personagens e arquétipos cujas histórias funcionam pro estilo do Garth Ennis, em termos de escrita. Ah, e outra coisa que eu gostaria de destacar: a arte desse quadrinho, honestamente, é muito feia. A capa engana direitinho. O desenho do Harold na parte de trás e do próprio Thor na parte da frente da capa é toda bonita, bem detalhada e tal. Mas esse estilo do Glenn Fabry não me agrada, honestamente. Acho que o melhor exemplo do porquê que essa arte não funciona são as expressões da Sigrid quando ela tá sorrindo com aqueles olhos estalados dela. E a outra imagem que me vem à cabeça é quando o Harold tá esganando o Thor. E o Thor parece que ele tá... Só olhem pra essa imagem e me digam o que pareça. Eu quero gozar. Bom, de qualquer forma, essa foi a análise de hoje. Se quiserem, deixem nos comentários aí alguma série de livros, quadrinhos, jogos, o que for, pra trazer no canal futuramente. Esse foi o Garage Studios e até a próxima.